Você deve estar se perguntando assim, nossa, esse Lucas faz uma cerimônia toda, uma intro muito demorada pra apresentar um livro, pra fazer um vídeo, né, cara? Eu demoro um pouco assim, porque eu fico pensando às vezes assim, algumas perguntas antes de gravar um vídeo, né? Será que vale a pena eu gravar esse vídeo? Será que eu devo gravar ou não? Gravo vídeo sem boné ou com boné? Sem mais delongas, este é um dos quadros mais importantes do meu canal e um dos mais aristocráticos também, né? Os outros eu gosto de fazer uma resenha mais, outra menos, né? O dia certo pra postar esse vídeo seria o primeiro de cada mês, só que como eu contei no vídeo passado, né? Vocês sabem, né? Não deu muito certo, né? Acabo dando uns defeitinhos no meu equipamento de som. Mas hoje é o dia do livro e o livro de hoje é um livro do meu pastor, né, cara? O apóstolo Herles Matos. Inclusive, eu vou deixar a conta do Instagram dele aqui, o link aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem ele. Não é porque é meu pastor, né? Mas é porque ele tem uns conteúdos muito interessantes na conta dele. Tem algumas palavras proféticas, palavras do dia. Ele tem até um canal no Instagram, onde você tem ali um monte de palavra. Cada dia tem uma palavra diferente, cada dia tem um versículo ali, né, que ele coloca, né? Então eu acho muito interessante a gente dar uma moralzinha pra ele lá, né? E o livro é Avivamento e Experiência Pessoal. É um dos livros mais interessantes das sagas de livros que o apóstolo Herles tem, até porque ele tem poucos livros ainda, né? E esse aqui é um dos mais legais que eu achei dos livros que ele escreveu. Esse livro ele desmistifica muito o que é avivamento pra gente. Porque nos tempos de hoje, a gente tem uma ideia muito errada do que é avivamento. A gente acha que avivamento vai ser tipo um evento absurdamente grande, catastrófico, que vai atingir a terra e que todo mundo vai ser batizado com fogo e língua e vai ter um negócio sobrenatural acontecendo. Mas, enfim, não é bem assim desse jeito, né, cara? Esse livro, ele é bem pequeno, você perceber que ele é fininho, né, cara? Ele não tem muita coisa. Ele parece ter bastante coisa, mas é porque as folhas dele são bem grossas, né? Mas ele é pequeno, não tem muita coisa. A escrita dele é bem simples também. Eu acho que para entender mais sobre o que seria avivamento que ele estaria mostrando aqui, ficou bem claro num trecho que eu achei bem interessante aqui no livro, que é um dos trechos dos primeiros capítulos, onde conta o testemunho dele. E o testemunho que ele fala aqui sobre quando ele conheceu um livro do Benny Hinn, que é Bom Dia Espírito Santo. Segundo ele, esse livro do Benny Hinn despertou algo muito espiritual nele. Ele já era crente, ele já estava na igreja, só que ele passou por um momento ali de indecisão ali, né? Assim como todo crente passa, né, cara? E quando ele chegou a ler esse livro, ele teve uma experiência absurda com o Espírito Santo. E através dessa experiência com o Espírito Santo, ele de fato entendeu e experimentou o avivamento pessoal. Aqui no trecho do livro ele fala assim, ó, e eu continuei lendo o livro, capítulo após capítulo, sem conseguir parar, até que certo momento comecei a pedir ao Espírito Santo que viesse habitar em mim. Não mais como um poder ou uma boa sensação, mas como uma terceira pessoa da Trindade. O próprio Deus, dentro de mim, me avivando todos os dias. E o Espírito Santo ouviu minha oração e entrou dentro de mim. Foi quando eu comecei a falar em outras línguas e senti a sua presença. E uma imensa alegria, mas não da mesma forma de quando eu tinha 8 anos. Agora era mais forte, intensa e viva dentro de mim. Continuei lendo a leitura do livro com lágrimas, sentindo como se um fogo queimasse dentro de mim incessantemente. Quando eu concluí a leitura, eu tinha a convicção de que tinha acabado de experimentar um avivamento pessoal. Foi uma das maiores experiências da minha vida. Desejo a você, querido leitor, enquanto lê este testemunho, que esse mesmo avivamento aconteça na sua vida. Quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, foi quase igual a ele, só que foi diferente. Foi na igreja, né, que eu tive a experiência. Quando eu comecei a falar em línguas, cara, eu não entendia muito o que estava sendo falado. Humanamente falando, eu achava isso uma bobagem, eu achava isso que era um fingimento das pessoas. Mas quando eu tive, de fato, a primeira experiência com o Espírito Santo, realmente foi como era prometido, cara. Era exatamente a mesma coisa. Foi uma sensação absurda, cara, de que eu tinha sido empoderado, sabe? Eu sentia que eu tava com um negócio dentro de mim, fluindo, uma parada que não era normal. E esse livro, eu bateu uma nostalgia quando eu li essa parte, porque foi exatamente o que eu vivi, a mesma coisa. Quando eu, de fato, tive um avivamento pessoal, foi aí que eu entendi, cara, pra que serve a igreja, pra que serve pastor, pra que serve tudo aquilo, por que a igreja existe, pra que serve a igreja. O Espírito Santo entrou em mim quando eu fui apoderado, quando eu recebi um desejo absurdo de ler as Escrituras. Foi aí que eu entendi, cara, nossa, é por isso que Jesus morreu.
É por isso que Jesus morreu por mim, é por isso que tá acontecendo tudo isso no mundo, cara. Assim como Jesus falou com Pedro, né, cara? Pedro falou, você é o Cristo, filho de Deus vivo, né? E Jesus falou, não foi você que entendeu isso, mas foi o próprio Deus que te falou, que te revelou. Então, assim, Deus é o Pai que enviou o Filho, e quem revela o Filho é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele dá uma clareza na mente da gente e a gente começa a entender as escrituras, começa a entender os louvores, começa a entender o que os nossos pastores estão falando. E este livro, ele traz esse entendimento de que o avivamento, cara, não é um acontecimento longínquo, não é um evento que vai acontecer daqui a 1000 anos. Ah, vai acontecer só quando Jesus estiver com um pé nas nuvens. Vai acontecer quando Jesus estiver voando. Não, não, cara. O avivamento, ele não é uma coisa que vai acontecer, mas ele é um lugar que pode ser acessado por você mesmo no seu quarto, cara. E esse livro, ele tira aquela coisa da mente da gente que a gente só pode ser avivado na igreja, só pode ser avivado no evento, que o papel do avivamento é o evangelismo das ruas. Não, cara. Esse livro, ele nos confronta e nos diz que o avivamento, ele é pessoal, cara. O avivamento, ele não obviamente que algo, é uma característica da igreja, o avivamento, né? Mas ele é buscado de maneira individual. Você parar para pensar, os maiores avivamentos que aconteceram no mundo não começou no evento, não começou um anjo desceu, não, foi um cara orando no quarto, recebendo uma revelação espiritual e tendo intimidade com Deus. Exatamente assim que o avivamento do País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de vários movimentos avivalísticos que aconteceram, foi através de uma ou duas pessoas, cada pessoa sozinha no seu quarto, na sua intimidade com Deus, recebendo revelação, recebendo poder, empoderamento do Espírito. E é só assim que o avivamento global vai acontecer. Quando cada crente entender e compreender que nós temos um papel fundamental, cara, no plano salvatório de Deus. Então, assim, cara, esse livro, ele é pequeno, não é muito grande. Eu achei os títulos personalizados bem interessantes. Eu até fiz um monte de marcação aqui, cara, né, com a canetinha. Eu achei isso aqui da hora, velho. O design é bem daorinha, bem simples, mas bem legal. Esse marcadorzinho também, né? Pra quem não conhece o apóstolo aqui, esse é a esposa dele, Adriana Matos. Olha o homem aí, profeta aí. Aqui é porque ele tava usando aparelho aqui, meio gordo assim, mas ele tá diferente hoje, ele mudou bastante. Esse livro, ele desperta qualquer pessoa para entendimento de que o avivamento não é um evento catastrófico, não é um evento longínquo. O avivamento está muito mais perto do que você imagina e é o nosso papel buscar ele individualmente. E só assim que a gente traz uma transformação para nossa vida e para o lugar que a gente está convivendo. A minha nota para esse livro aqui, cara, é 7/10. Por que eu tô dando essa nota para esse livro? Eu acho que ele devia ser mais longo, cara. Eu acho que ele tinha que ser mais longo. Eu não sou escritor, eu não tô dizendo isso aqui como um escritor de livro, porque eu não escrevo livro, né? Eu não tenho um livro escrito, né? Mas eu digo isso como um leitor, cara, com uma vontade de leitor mesmo, que eu gostaria de saber mais da vida dele, cara. Eu senti aqui que ele foi bem reservado no testemunho dele aqui. Eu queria que ele falasse mais, cara, da vida dele, um pouquinho, né? Sobre como é que foi essa caminhada, o que aconteceu do meio tempo. Que assim a gente cria uma intimidade com o leitor, né, cara? Eu acho que faltou um pouquinho isso. Eu não sei se é uma coisa minha, eu queria isso. Que tivesse mais do testemunho dele. Só que ele contou bem ali raso ali, né? E depois ele foi dando uns entendimentos na palavra, né? Foi falando outras coisas, achei bem interessante. Isso não tira o mérito do livro ser um ótimo livro, que desperta as pessoas para o avivamento. Mas acho que faltou um pouco mais de testemunho. Eu queria que ele contasse mais da história dele. Eu fiquei muito curioso, né? Deixa essa curiosidade. Depois eu fiquei com... Nossa, e aí? Como é que foi depois? Eu fiquei com esse negócio assim, sabe, cara? Mas, de certo, o livro é muito bom. A capa é muito bonita. Eu achei bem capadinho. Eu acho que ele tá custando... Na época que eu comprei, ele foi 40, 30 conto, eu acho, se eu me lembro. Mas ele deve estar esse preço ainda. Mas em questão espiritual, cara, de despertar espiritual. E ele tem uma leitura bem simples. Ele tem uma leitura bem simples, bem didática. Qualquer pessoa consegue ler e entender o livro. Mas eu digo pra você, cara, se você não entendeu ainda o que é avivamento, se você ainda tá com dúvida de como é que vai ser isso, como é que acontece isso, como é que começa isso, esse livro vai te dar um passo a passo, cara. Vai te dar uma introdução do como a pessoa se aviva, como a pessoa recebe o Espírito Santo. Se você gostou desse livro, se você achou interessante o tema desse livro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Para você comprar. E, obviamente, vou deixar o Instagram do Pau Apóstolo também. Ele tem um link direto no Instagram dele também. Tem um conta do Instagram dele que eu acho muito legal. Posta muita coisa legal lá. Posta muita palavra diária. E
É isso. Esse é o livro de hoje. Recomendo demais esse livro, principalmente para novos convertidos. Mas se você também é crente de velho também, tem uns velho caduca aí que precisa saber essas coisas, velho. Tem muitos velho caduca aí que não entendeu ainda o que é avivamento. E esse livro vai abrir muito seus olhos. É isso, Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e, obviamente, ativa os sininhos para mais notificações. Até o próximo vídeo.